Minha esposa me largou depois de dobrar o salário dela. Esperava que eu voltasse rastejando, mas em vez disso eu construí uma vida da qual ela nunca fará parte. Há 3 meses, minha esposa Nathalie entrou no nosso apartamento como se tivesse acabado de conquistar um pequeno país. Ela tinha conseguido a promoção, diretora de operações, o salário era absurdo, dinheiro ridículo mesmo, estamos falando de 6 dígitos, com bônus que provavelmente superavam todo o meu salário anual, carro da empresa, opções de ações, voos em classe executiva para Singapura. Eu fiquei genuinamente feliz por ela, ela tinha trabalhado duro para isso, horários insanos, estresse constante, lidando com política de escritório que faria qualquer pessoa perder a cabeça. Eu disse isso a ela, e quis dizer de verdade, abracei, preparei o jantar favorito dela, nós comemoramos, mas algo parecia errado desde o começo. Havia um olhar nos olhos dela, não exatamente alegria, mas algo como vindicação. Ela continuava mencionando o salário, o quanto passaria a ganhar a mais, como isso a posicionava dentro da empresa. Eu escutava e fazia as perguntas certas, mas por baixo da comemoração havia uma energia estranha se formando, como se ela já estivesse medindo tudo de forma diferente, inclusive a mim. Aquela primeira noite definiu o tom de tudo que veio depois. Ela falou sem parar sobre as novas responsabilidades, a equipe que lideraria, 12 pessoas respondendo diretamente a ela, as viagens internacionais que faria, Singapura para uma conferência, Londres para encontrar a divisão europeia, Tóquio para reuniões com clientes. A empresa a hospedaria em hotéis 5 estrelas, ela teria uma conta de despesas, um escritório de canto com janelas com vista para a cidade. Eu escutava, assentia nos momentos apropriados, fazia perguntas sobre os planos dela, mas aquela energia estranha preenchia o ambiente, como se ela não estivesse me contando essas coisas para compartilhar a empolgação, e sim informando, atualizando sobre mudanças no status dela, como se eu fosse uma parte interessada que precisava ser mantida a par, mas que não fazia realmente parte da operação. Eu sou professor de História do Ensino Médio, sou há 6 anos, leciono em uma escola pública no lado leste da cidade, turmas de 2º e 3º ano, principalmente História Americana e Civilizações Mundiais. Não é um trabalho glamouroso, o salário é decente, em torno de 50 mil por ano com benefícios, obviamente não é dinheiro de diretora de operações, mas era o suficiente para termos vivido confortavelmente até então. Sempre dividimos as contas 50 a 50, ou algo próximo disso, dependendo de quem ganhava um pouco mais em determinado ano. Fazíamos férias modestas, fins de semana prolongados em cidades próximas, viagens de acampamento no verão, tínhamos economias, pagávamos o aluguel em dia, vivíamos dentro das nossas possibilidades, coisas normais e responsáveis que casais normais e responsáveis fazem. Eu nunca tinha me sentido inadequado em relação ao meu trabalho antes, eu gosto de dar aula, na verdade eu amo. Há algo satisfatório em ver um aluno que odiava história de repente se empolgar com o movimento dos direitos civis ou com a queda de Roma, aqueles momentos em que você vê o entendimento se encaixar. É por isso que faço esse trabalho, não pelo dinheiro, mas pelo impacto. Só que naquela noite, deitado na cama ao lado dela enquanto ela rolava o celular respondendo e-mails de trabalho às 11 da noite, eu senti essa distância estranha crescendo entre nós, como se ela já estivesse se movendo para uma altitude diferente e eu ainda estivesse no nível do chão, observando ela subir, como se já estivesse em outro lugar e eu simplesmente não tivesse recebido o aviso ainda. Ao longo das 2 semanas seguintes, as coisas ficaram progressivamente mais estranhas. Ela começou a chegar em casa mais tarde, 9, 10 horas, entrando falando ao telefone sobre projeções trimestrais, mal me reconhecendo. Eu deixava o jantar pronto, mas ela dispensava dizendo que já tinha comido no escritório. Nossas conversas ficaram completamente desencontradas. Eu contava sobre o meu dia, como finalmente tinha conseguido interessar meus alunos do 3º ano na guerra civil por meio de fontes primárias, como um aluno com dificuldades tinha ido muito bem na prova de reconstrução. Ela sentia sem ouvir e então mudava para estratégias de mercado e reestruturação operacional. Eu mencionava a horta da varanda que tínhamos falado em plantar, ela me olhava como se eu tivesse sugerido planificação competitiva e começava a falar sobre o novo carro da empresa. Estávamos vivendo no mesmo apartamento, mas existindo em planetas diferentes. O afeto secou, nada de abraços aleatórios, nada de perguntar sobre o meu dia e se importar com a resposta, nenhuma piada interna, apenas uma distância educada, como colegas de quarto coexistindo até que um encontrasse acomodações melhores. Eu percebi que às vezes ela me observava, esse olhar avaliador, como se estivesse fazendo cálculos, medindo valor, isso me fazia sentir como um ativo sendo avaliado quanto à depreciação. Tentei falar sobre isso 3 semanas depois da promoção dela, perguntei se estava tudo bem entre nós. Ela pareceu surpresa, disse que estava tudo bem, que só estava se ajustando às novas responsabilidades. Então beijou minha testa como se eu fosse uma criança preocupada e voltou para o laptop. Foi aí que eu soube que algo fundamental tinha se quebrado. Você não beija seu parceiro como se ele fosse uma criança a menos que deixe de vê-lo como um igual.
Eu comecei a sentir uma ansiedade constante de baixo nível, andando em ovos, tentando ser solidário sem ser carente, presente sem ser um peso, ocupando espaço sem ocupar demais, exaustivo de um jeito silencioso e esmagador da alma. Então veio a noite que mudou tudo permanentemente. Era uma quinta-feira, eu me lembro porque tinha ficado até tarde na escola para reuniões de pais e professores e cheguei em casa exausto. Por volta das 7 horas ela já estava lá, o que era incomum, sentada no sofá da sala, não estava no laptop nem no telefone, apenas sentada ali com uma expressão estranha no rosto, determinada, resoluta, como alguém que tomou uma decisão difícil e estava se preparando para executá-la. Ela me pediu para sentar, do jeito que falou, calmo, controlado, com aquela energia de reunião corporativa. Eu soube imediatamente que isso não era bom, meu estômago afundou por um segundo. Pensei que talvez ela estivesse doente, talvez algo terrível tivesse acontecido, talvez a promoção estivesse sendo cancelada. Eu me sentei, ela me olhou por um longo momento e então começou a falar. Ela me disse que a vida dela tinha mudado de trajetória, que a carreira tinha levado a lugares que ela nunca imaginou serem possíveis, que os objetivos e aspirações dela tinham evoluído significativamente nas últimas semanas. Ela disse que tinha tido tempo para refletir sobre o que precisava em um parceiro, sobre o que precisava para alcançar todo o potencial dela. Ela disse que agora tinha se tornado totalmente autossuficiente, financeiramente independente de uma forma que nunca tinha sido antes, que não precisava mais da estrutura tradicional de apoio de um casamento, que precisava de liberdade para se concentrar na carreira sem restrições, que precisava se cercar de pessoas que operassem no nível dela, que entendessem a pressão e a responsabilidade que vem com o poder real. Ela disse que achava que deveríamos nos divorciar, assim, de maneira clínica e eficiente, como se estivesse encerrando um contrato de baixo desempenho. Eu fiquei ali sentado processando aquelas palavras, 8 anos de casamento, 8 anos construindo uma vida juntos, 8 anos apoiando um ao outro em mudanças de carreira, funerais na família, sustos de saúde e estresse financeiro, 8 anos de piadas internas, sonhos compartilhados, silêncios confortáveis e de saber de cor o pedido de café um do outro. E agora eu era uma restrição, peso morto que ela precisava eliminar para alcançar todo o potencial dela. Parte de mim quis lutar, lembrá-la de cada momento bom que tínhamos compartilhado, argumentar que relacionamentos não deveriam ser sobre comparações salariais ou trajetórias de carreira, que o casamento deveria ser sobre parceria, apoio e escolher um ao outro mesmo quando as coisas ficam difíceis, especialmente quando ficam difíceis. Eu quis dizer a ela que eu tinha estado presente em cada passo da jornada dela, em cada noite de estudo até tarde quando ela estava fazendo o MBA, em cada chefe terrível de quem ela reclamou, em cada promoção que não veio, que eu comemorei cada vitória e amparei cada derrota, que acreditei nela quando ela não acreditava em si mesma, e que agora, no segundo em que ela não precisava mais de mim, eu era descartável. Mas outra parte de mim, a parte que vinha observando ela se afastar havia semanas, a parte que vinha andando em ovos e se sentindo incômodo na própria casa, sentiu algo que eu não esperava sentir, alívio, não felicidade, não vindicação, apenas esse alívio silencioso e exausto. Eu percebi naquele momento que vinha vivendo em um estado constante de ansiedade desde a promoção dela, tentando ser suficiente, tentando igualar a energia dela sem fazê-la sentir que eu estava competindo, tentando ser solidário sem ser grudento, tentando compartilhar o entusiasmo dela sem soar invejoso ou pequeno, tentando manter minha própria identidade enquanto sentia ela ser lentamente sufocada sob o peso do sucesso dela. Eu vinha me diminuindo para abrir espaço para a expansão dela, me fazendo menor para que ela pudesse se sentir maior, e eu estava exausto desse esforço. Olhando para ela sentada ali no nosso sofá, já emocionalmente desligada do nosso casamento, já planejando a estratégia de saída, eu percebi algo crucial. Eu não queria lutar por alguém que me via como um fardo. Eu não queria convencer alguém de que eu valia a pena manter por perto. Eu não queria passar o resto da vida tentando provar que merecia ser amado. Então eu não implorei, não supliquei, não prometi mudar ou me tornar alguém diferente, não ofereci arrumar um emprego que pagasse mais, ou voltar a estudar, ou de alguma forma me tornar digno dos padrões recém-elevados dela. Eu apenas olhei para ela e disse que, se era isso que ela achava que a faria feliz, eu não ficaria no caminho. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, firme, como se eu estivesse concordando em remarcar uma consulta no dentista em vez de encerrar meu casamento. A expressão dela mudou quando eu disse isso, a determinação vacilou, ela pareceu confusa, quase decepcionada, como se estivesse esperando uma reação diferente, como se a minha aceitação calma fosse de alguma forma pior do que o colapso emocional que ela provavelmente antecipava. Acho que ela queria que eu lutasse, que implorasse, que lhe desse a satisfação de ser desejada mesmo enquanto me rejeitava, que confirmasse que ela era valiosa o suficiente para alguém lutar por ela, mesmo que ela já tivesse decidido. Que eu não era. Mas eu estava cansado demais para desempenhar esse papel para ela. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido e notavelmente indolor do ponto de vista logístico. Não precisávamos de advogados brigando por bens porque praticamente não havia bens para brigar, não havia casa, nem filhos, nem investimentos complicados, apenas um apartamento alugado, 2 carros e algumas economias modestas que acumulamos ao longo dos anos.
Nathalie foi incrivelmente generosa em tudo isso, o que de alguma forma tornou tudo pior, fez com que eu me sentisse como se ela estivesse pagando uma indenização a um funcionário que estava dispensando, me compensando pelo serviço prestado para se sentir menos culpada pela demissão. Eu fiquei com o Honda, ele tecnicamente já estava no meu nome de qualquer forma, totalmente quitado, nada sofisticado, mas confiável. Dividimos a conta de poupança exatamente ao meio, ela não discutiu nada disso, não tentou me pressionar centavo por centavo nem alegou que merecia mais por ter sido a maior provedora. Perto do fim, ela simplesmente aceitou minhas propostas de divisão e seguiu em frente. Ela encontrou um loft de luxo no centro em menos de uma semana, um daqueles lugares modernos, com janelas do chão ao teto e um design de conceito aberto, a uma distância caminhável do escritório dela. O tipo de lugar que você vê em revistas de arquitetura, que custa mais por mês do que a hipoteca da maioria das pessoas. Ela assinou o contrato imediatamente e começou a arrumar as coisas no mesmo dia. Eu a ajudei a empacotar, estranho, né? Mas parecia a coisa certa a fazer. Nós nos movíamos pelo apartamento nessa dança estranha e coreografada, separando 8 anos de vida compartilhada em dele e dela. Ela ficou com um conjunto bonito de panelas que tínhamos ganhado de presente de casamento, eu fiquei com a frigideira de ferro fundido que tinha comprado na faculdade. Ela levou a maior parte dos móveis, já que estava indo para um lugar maior. Eu fiquei com o sofá e a cama, ambos já eram meus antes do casamento. Todo o processo levou 2 semanas, da conversa até ela sair definitivamente, limpo, eficiente, como dissolver uma sociedade comercial que já tinha cumprido seu ciclo. Eu fiquei no nosso apartamento, o mesmo lugar que tínhamos alugado juntos 3 anos antes, quando nos mudamos para essa parte da cidade por causa do emprego anterior dela. Modesto, um quarto em um prédio mais antigo, não caindo aos pedaços, mas definitivamente não era luxo. Bairro decente, perto da minha escola, aluguel acessível, o tipo de lugar onde pessoas normais, com empregos normais, vivem. De repente, ele era só meu. O apartamento parecia enorme e vazio, com metade dos móveis desaparecidos. Eu caminhava pelos cômodos e percebi os espaços onde as coisas costumavam estar, o lugar vazio onde a estante dela ficava, a parede nua onde os diplomas emoldurados dela pendiam, o armário da cozinha que agora só guardava minhas canecas desparelhadas em vez do conjunto de cerâmica combinando dela. A primeira semana depois que ela foi embora foi brutal de maneiras que eu não tinha previsto. Eu acordava de manhã e, por hábito, estendia a mão para o lado dela da cama, minha mão tocava os lençóis vazios e eu me lembrava de que ela tinha ido embora. Eu fazia café e automaticamente pegava 2 canecas em vez de uma, depois ficava olhando para a caneca extra como um idiota antes de guardá-la de volta. Eu chegava em casa do trabalho e começava a avisar que tinha chegado antes de lembrar que não havia ninguém ali para ouvir. Eu encontrava as coisas dela por toda parte, elásticos de cabelo na pia do banheiro, um suéter no fundo do armário, um dos tênis de corrida dela debaixo da cama, artefatos aleatórios de uma vida compartilhada que já não existia. Cada descoberta parecia um soco no peito. Eu não entrei em contato com ela. Ela tinha sido cristalina ao dizer que não precisava mais de mim, que eu era uma restrição ao potencial dela. O que eu deveria fazer? Ligar implorando para ela reconsiderar, oferecer me tornar de alguma forma digno dos padrões recém-elevados dela, prometer arrumar um emprego que pagasse mais para eu ser menos vergonhoso de se ter por perto. Não, obrigado. Eu também tenho padrões, e um deles é não implorar para alguém me amar. Mas eu também não podia simplesmente ficar sentado naquele apartamento, me afogando em lembranças e autopiedade. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, algo que parecesse avançar em vez de ficar preso. Eu vinha querendo voltar a entrar em forma havia anos, tinha engordado, dar aulas não mantém ninguém ativo. Eu costumava correr na faculdade, nada sério, só corridas casuais para manter a forma, mas isso tinha sido anos atrás. Em pé no meu apartamento vazio, naquele primeiro fim de semana depois que Nathalie se mudou, eu percebi que não tinha mais desculpas, ninguém para priorizar acima de mim mesmo, nada além de horas vazias e pensamentos que eu precisava superar correndo. Então encontrei meus antigos tênis de corrida da faculdade e fui para fora. Foi horrível. Consegui talvez meia milha antes de meus pulmões começarem a gritar, tive que parar e andar, ofegante. Um adolescente em um skate passou por mim com um olhar preocupado. Eu voltei para casa me sentindo derrotado, mas na manhã seguinte eu fui de novo assim mesmo. Fiz 3/4 de milha, pequeno progresso. No terceiro dia, consegui completar uma milha inteira sem parar, parecia ganhar uma medalha olímpica. Comecei a ir todas as manhãs antes do trabalho, 5 da manhã, a rotina me deu estrutura, algo em que me concentrar além do apartamento vazio e do casamento fracassado. Correr se tornou minha terapia. Cada passo parecia colocar distância entre mim e a pessoa que eu tinha sido naquele casamento, o cara que nunca se sentia bom o suficiente, o cara que media o próprio valor pelo salário de outra pessoa. Comprei tênis de corrida de verdade em uma loja especializada, os tênis novos fizeram diferença. Passei de 2 milhas, depois 3, comecei a seguir planos básicos de treinamento na internet.
Também me matriculei em uma academia, Planet Fitness, $10 por mês. Comecei a ir 3 vezes por semana. Musculação básica aprendida em vídeos do YouTube, supino, agachamento, levantamento terra. As primeiras semanas foram humilhantes. Eu era fraco, mas ninguém se importava. Todo mundo estava focado no próprio treino. Depois de um mês, notei mudanças. Perdi alguns quilos, tinha mais energia, as roupas vestiam melhor, o rosto parecia menos inchado. Mas as mudanças maiores eram internas. Eu sentia que estava construindo algo fundamental, uma versão de mim que existia independentemente da aprovação de qualquer outra pessoa. Meu amigo Jake, do departamento de história, percebeu por volta da 5ª semana. Ele dava aulas de história europeia e treinava a equipe de cross country, sempre tentando recrutar professores para o clube de corrida de fim de semana. Eu sempre tinha dito não, ocupado demais, casado demais com alguém que achava meus hobbies desinteressantes. Agora eu tinha tempo. O clube de corrida se reunia nas noites de terça e quinta-feira, geralmente apareciam de 10 a 15 pessoas. Todo mundo era amigável, acolhedor, ninguém se importava que eu fosse o cara recém-divorciado que mal conseguia manter o ritmo. A gente corria por 1 hora e depois às vezes ia comer alguma coisa, conversa normal entre pessoas normais que não estavam tentando impressionar umas às outras com conquistas profissionais ou faixas salariais. Eu tinha esquecido como aquilo era bom, estar perto de pessoas que simplesmente te aceitam pelo que você é. Uma das corredoras regulares do clube se chamava Raquel. Ela trabalhava como bibliotecária na Biblioteca Pública Central, no centro da cidade. Tinha pouco mais de 30 anos, quieta daquele jeito confortável que algumas pessoas têm, não exatamente tímida. Apenas alguém que não sente necessidade de preencher todo o silêncio com palavras desnecessárias. Ela ouvia mais do que falava, e quando falava, geralmente era algo seco e engraçado que pegava você de surpresa. Ela corria com o clube havia 2 anos, corredora sólida, ritmo consistente, nunca reclamava, nunca dava desculpas, apenas aparecia e fazia o trabalho. Começamos a correr juntos com mais frequência depois do meu primeiro mês no clube, não de forma intencional no começo, simplesmente aconteceu de maneira natural, tínhamos ritmos parecidos, estilos de corrida semelhantes. Nenhum de nós estava tentando bater recordes de velocidade, apenas um progresso constante e sustentável para frente. Corríamos e conversávamos sobre coisas sem importância. Ela me contava sobre frequentadores problemáticos da biblioteca, o cara que aparecia todos os dias para usar o banheiro e assistir a vídeos nos computadores públicos, a mulher que insistia que a biblioteca escondia livros específicos dela pessoalmente, o adolescente que pediu recomendações de leitura e acabou lendo toda a sessão de fantasia em 6 meses. Eu contava sobre meus alunos, o garoto que escreveu um trabalho de 10 páginas sobre as causas econômicas da Primeira Guerra Mundial inteiramente em formato de memes. A garota que se envolveu tanto com o movimento dos direitos civis que organizou uma assembleia educativa para toda a escola. O palhaço da turma que de alguma forma se tornou o aluno mais conhecedor de história bizantina por meio de um estranho buraco de coelho de pesquisas na internet. Conversa normal, fácil, confortável, sem necessidade de performance. Ela nunca perguntou diretamente sobre meu divórcio, nunca pressionou por detalhes pessoais, mas cerca de 6 semanas depois de começarmos a correr juntos, ela mencionou que também tinha passado por um divórcio 3 anos antes. O ex-marido dela era advogado, trabalhava horas insanas, priorizava a carreira acima de tudo, inclusive do casamento. Um dia ele chegou em casa e disse que tinha aceitado uma sociedade em um escritório de advocacia em outro estado e esperava que ela largasse o emprego e se mudasse com ele, sem discussão, sem consideração pela carreira ou pela vida dela, apenas a expectativa de que ela o seguisse. Ela disse não, e ele ficou genuinamente chocado, não conseguia entender por que ela não sacrificaria a vida inteira dela pela oportunidade dele. O casamento terminou em menos de 6 meses. Ela me contou isso enquanto corríamos subindo uma ladeira particularmente brutal, falou de forma direta, sem amargura, sem raiva, apenas relatando fatos sobre algo que tinha acontecido, sido processado e superado. Eu apreciei aquilo, a falta de drama, a aceitação de que às vezes as coisas não dão certo e isso é apenas a vida. Contei a ela sobre Nathalie, não todos os detalhes, apenas o básico. Minha esposa conseguiu uma promoção enorme, decidiu que eu não me encaixava mais no novo estilo de vida dela, pediu o divórcio, eu concordei, ela se mudou, e aqui estamos. Raquel assentiu, não ofereceu frases feitas nem pena, apenas disse que parecia difícil, mas que parecia que eu estava lidando bem com isso. Uma frase simples, mas que significou mais do que todos os comentários de sinto muito e perda dela que eu tinha ouvido de outras pessoas. Ela me via como alguém lidando com uma situação difícil e seguindo em frente, não como uma vítima, não como alguém digno de pena, apenas uma pessoa cuidando da própria vida. Gostei de continuarmos correndo juntos. Começamos a tomar café depois das corridas de terça-feira, depois o café virou café da manhã em uma lanchonete perto da trilha, e às vezes o café da manhã se estendia em caminhadas pelo centro da cidade, só conversando. Não era namoro, não oficialmente, apenas 2 pessoas que gostavam da companhia uma da outra, passando tempo juntas, sem pressão, sem expectativas, sem conversas complicadas sobre para onde aquilo estava indo ou o que éramos um para o outro.
2 meses depois que Nathalie foi embora, eu corri minha primeira corrida oficial de 10 quilômetros. O clube de corrida tinha organizado o evento, todo mundo estava participando, diferentes distâncias, 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona. Eu me inscrevi nos 10 quilômetros, achando que era alcançável, mas ainda desafiador. No dia da corrida, era uma manhã fria de outubro, com aquele vento cortante que faz os pulmões queimarem quando você respira forte. Cheguei nervoso, não competi em nada desde a faculdade, não sabia o que esperar de mim mesmo. Raquel também correria os 10 quilômetros. Tínhamos treinado juntos nas mesmas rotas, no mesmo ritmo, e ela sugeriu que corrêssemos juntos durante a prova para manter um ao outro motivado. Eu concordei. A largada aconteceu e começamos a correr. A primeira milha foi ótima, na segunda minhas pernas começaram a questionar minhas escolhas de vida, na terceira eu estava negociando mentalmente com meu corpo para continuar se movendo, a quarta e a quinta milhas foram pura teimosia. No quilômetro final, tive uma explosão estranha de energia, sabendo que a linha de chegada estava próxima. Cruzei a linha de chegada em 52 minutos e alguns segundos, nada impressionante pelos padrões de corredores sérios, mas para um cara que 3 meses antes não conseguia correr meia milha sem querer morrer, aquilo parecia ganhar uma medalha de ouro olímpica. Raquel chegou 30 segundos depois de mim. Estávamos os dois suados, exaustos e sorrindo como idiotas. Jake e alguns outros membros do clube de corrida estavam esperando na linha de chegada, aplaudindo, tirando fotos, fazendo um estardalhaço grande demais para o que, no fim das contas, era apenas uma corrida comunitária casual, mas foi bom. Ser celebrado por algo pelo qual eu realmente tinha trabalhado, algo que eu tinha construído do zero com um esforço consistente. Mais tarde, Jake postou as fotos no grupo de mensagens. Olhei para elas naquela noite, eu na linha de chegada, suado, exausto, usando um número de corrida ridículo e com um sorriso que parecia genuinamente feliz. Guardei aquela foto como um lembrete do que era possível quando eu parava de esperar a aprovação de outra pessoa e simplesmente fazia o trabalho. Mantive o embalo, me inscrevi em mais corridas, comecei a preparar minhas próprias refeições, porque comer comida pronta o tempo todo estava acabando com o meu progresso. Descobri que eu realmente gostava de cozinhar quando não estava fazendo isso enquanto me sentia estressado com trabalho e problemas de casamento. Meu apartamento parou de parecer um museu de um casamento fracassado. Reorganizei os móveis, doei coisas que tínhamos acumulado e que eu não precisava, comprei plantas, por que não, fiz dele o meu espaço. 3 meses depois do divórcio, encontrei uma das colegas de trabalho da Nathalie em uma cafeteria. Ela fez aquela coisa estranha de parecer chocada ao me ver, como se esperasse que eu estivesse em casa, no escuro, chorando em um travesseiro. Ela perguntou como eu estava, eu disse que bem. Ela continuou me encarando como se eu estivesse mentindo. Perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim, que tinha entrado para um clube de corrida, estava treinando para uma meia maratona, amava meu trabalho, tudo bem. Ela parecia confusa, disse que tinha ouvido que eu estava devastado. Eu falei que tinha ficado triste com o divórcio, mas que tinha seguido em frente. Ela sentiu lentamente, claramente não acreditando em mim, e inventou alguma desculpa para ir embora. Aquela interação ficou comigo. Ficou claro que Nathalie tinha contado às pessoas que eu estava desmoronando sem ela, que eu estaria perdido, quebrado, implorando para que ela voltasse. A ideia de que ela esperava que eu desabasse era quase insultante, como se eu fosse um personagem patético na história dela, alguém que não podia existir sem a aprovação dela. Decidi naquele momento apagar ela das minhas redes sociais, bloquear o número dela, não por raiva, mas por necessidade, eu precisava seguir em frente, acompanhar a vida dela não era saudável para nenhum de nós. Raquel e eu começamos a passar mais tempo juntos fora das corridas, tomamos café, vimos um filme, fomos a uma livraria e passamos 2 horas apenas andando entre as estantes. Não era exatamente namoro, apenas duas pessoas que gostavam da companhia uma da outra. Uma noite, depois de uma corrida em grupo, todo mundo foi comer em um restaurante mexicano no centro da cidade. Raquel sentou ao meu lado, conversamos sobre nada importante, e ela mencionou que estava pensando em adotar um cachorro. Eu disse que sempre quis um cachorro, mas que Nathalie era alérgica. Raquel disse, bem, agora você pode ter um. Foi uma frase tão simples, mas me atingiu forte, ela estava certa, eu podia ter um cachorro agora, eu podia fazer muitas coisas que tinha colocado em espera por um casamento que não existia mais. 2 semanas depois, adotei um vira-lata de 3 anos chamado Cooper no abrigo, a melhor decisão que eu tinha tomado em meses. Chegar em casa e ser recebido por um rabo abanando e uma empolgação incondicional fez o apartamento parecer menos vazio. Raquel conheceu Cooper na nossa corrida seguinte, ele gostou dela imediatamente, ela trouxe petiscos, tinha pesquisado na internet sobre a mistura específica de raças dele. Foi aí que percebi que estava me apaixonando por ela, nada dramático, nenhum momento de raio caindo do céu, apenas essa certeza silenciosa de que eu queria ela por perto mais vezes, de que ela tornava minha vida melhor de maneiras que não tinham nada a ver com dinheiro, status ou provar qualquer coisa para quem quer que fosse.
Começamos a namorar oficialmente um mês depois, fomos devagar, sem pressão, sem expectativas, apenas vendo para onde as coisas iam. Ela tinha o próprio apartamento, mas começou a dormir na minha casa com mais frequência, trouxe escova de dentes, deixou roupas no meu armário, parecia natural, fácil, como se estivéssemos construindo algo juntos em vez de manter algo por obrigação. Dei a ela uma chave do meu apartamento 4 meses depois do divórcio, não por causa de algum prazo ou expectativa social, mas simplesmente porque fazia sentido. Ela aparecia depois do trabalho, às vezes antes de eu chegar da escola, levava Cooper para passear, começava o jantar, parecia parceria de verdade, não aquela versão performática que eu vinha vivendo antes. Por essa época, minha irmã Amy me ligou, a voz dela soava estranha ao telefone, perguntou como eu estava daquele jeito cuidadoso que as pessoas usam quando estão prestes a dar uma notícia ruim. Eu disse que estava ótimo, ela fez uma pausa e então perguntou se eu tinha falado com Natalie recentemente. Eu disse que não, por que falaria? Amy disse que Natalie tinha ligado para ela alguns dias antes, perguntou como eu estava, queria saber se eu estava bem, se eu estava sofrendo. Eu ri e disse a Amy que estava genuinamente melhor do que tinha estado em anos. Amy disse que foi isso que contou a Natalie, mas que Natalie não acreditou, continuou insistindo, perguntando se eu estava escondendo a dor, se eu estava secretamente desmoronando. Amy disse que Natalie parecia desesperada para ouvir que eu estava miserável, como se precisasse da confirmação de que me deixar tinha me destruído. Perguntei a Amy o que ela tinha dito a ela, e Amy respondeu que disse a verdade, que eu tinha entrado para um clube de corrida, perdido peso, parecia mais feliz, estava namorando alguém legal e tinha um cachorro. Houve silêncio do lado de Natalie, depois ela agradeceu a Amy e desligou. Amy disse que se sentiu obrigada a me avisar que Natalie poderia tentar entrar em contato, que ela parecia mal, obsessiva. Eu agradeci o aviso, mas duvidei que Natalie me procurasse, ela tinha deixado claro que eu não fazia mais parte da trajetória dela. Eu estava errado. 2 semanas depois, cheguei em casa do trabalho e encontrei um e-mail de Natalie, não no meu e-mail pessoal, mas no e-mail da escola, o que significava que ela tinha tido que procurar o site da escola para encontrá-lo, já que eu tinha bloqueado ela em todo o resto. O e-mail era longo e confuso, começava com conversa fiada dizendo que esperava que eu estivesse bem, depois mudava para ela falando sobre como os últimos meses tinham sido difíceis, como o novo cargo era desafiador, como ela vinha refletindo sobre o nosso relacionamento. Ela nunca pediu desculpas, nunca admitiu que tinha errado, apenas falou da experiência dela, dos sentimentos dela, da jornada dela. No final, sugeriu que nos encontrássemos para um café, conversássemos, víssemos como cada um estava. Fiquei olhando aquele e-mail por um bom tempo, parte de mim estava curiosa, parte queria encerramento, parte se perguntava se ela finalmente tinha percebido que tinha jogado fora, mas, acima de tudo, eu só me sentia cansado. Não respondi, apaguei o e-mail e bloqueei ela também no e-mail da escola. Raquel percebeu que eu estava quieto naquela noite e perguntou se estava tudo bem. Contei a ela sobre o e-mail. Ela não disse nada por um minuto, depois perguntou o que eu queria fazer. Eu disse que não queria fazer nada, aquele capítulo da minha vida estava fechado, eu estava feliz onde estava agora, porque eu reabriria algo que tinha doído tanto. Raquel me beijou e disse que estava feliz por eu me sentir assim, mas que me apoiaria em qualquer decisão. Foi aí que soube que ela era diferente, ela não se sentia ameaçada pelo meu passado, não competia com minha ex, apenas se importava comigo estar bem. Achei que aquilo seria o fim, que Natalie aceitaria meu silêncio como resposta e seguiria com a vida bem-sucedida dela, mas então as coisas ficaram estranhas. Amy ligou de novo e disse que Natalie tinha entrado em contato com ela várias vezes, fazendo mais perguntas, querendo saber onde eu estava correndo, em quais provas eu tinha me inscrito, se Raquel era algo sério ou apenas um caso passageiro. Amy mandou ela parar, disse que era inapropriado. Natalie ficou na defensiva, disse que só se importava com o meu bem-estar. Amy respondeu que se importar com o bem-estar de alguém não envolve persegui-lo por meio de familiares. Jake mencionou que um amigo dele tinha visto alguém que parecia Natalie em uma das nossas corridas em grupo, sentada dentro de um carro no início da trilha, apenas observando. Ele não tinha certeza se era ela, só achou estranho. Depois Raquel me contou que tinha recebido uma mensagem estranha nas redes sociais, de uma conta sem foto de perfil, fazendo perguntas sobre mim, há quanto tempo estávamos juntos, se eu falava da minha Raquel ignorou e bloqueou a conta. Tudo parecia coordenado demais para ser coincidência. Eu estava sentado na sala de estar uma noite, corrigindo provas, enquanto Cooper dormia no sofá ao meu lado, quando vi faróis pela janela, um carro estacionado mais abaixo na rua, motor desligado, apenas parado ali. Observei por alguns minutos, o carro não se mexia. Peguei a guia do Cooper e o levei para fora para passear, curioso. À medida que me aproximei do carro, eu o reconheci, era o carro novo da Natalie, o carro que ela tinha conseguido com a promoção sofisticada. Ela estava sentada no banco do motorista, olhando para o telefone, não percebeu minha aproximação até Cooper latir. Ela levantou os olhos, nossos olhares se encontraram por um segundo, nenhum de nós se moveu, então eu fui até a janela dela.
Ela baixou o vidro, parecia menor, de alguma forma cansada. Eu não gritei, não perguntei o que ela estava fazendo ali, apenas fiquei parado segurando a guia do meu cachorro, esperando. Ela começou a chorar, disse que sentia muito, que tinha cometido um erro, que sentia minha falta, que tinha achado que ir embora faria feliz, mas que se sentia vazia, que me ver seguir em frente estava acabando com ela. Eu ouvi tudo, deixei que terminasse, então disse que sentia muito que ela estivesse passando por isso, que esperava que ela encontrasse o que estava procurando, mas que eu tinha seguido em frente, que eu estava feliz agora, que tinha construído uma vida que eu realmente gostava de viver. Ela perguntou se poderíamos tentar de novo, recomeçar. Eu disse não, não com raiva, não por vingança, apenas com honestidade. Ela perguntou sobre Raquel. Eu disse que Raquel era importante para mim, que o que nós tínhamos era real, que eu não tinha interesse em revisitar um relacionamento que me fez sentir inadequado por anos. Nathalie pareceu chocada, disse que nunca teve a intenção de me fazer sentir assim, que sempre me amou. Eu disse que talvez tivesse amado, mas que amor não era suficiente quando uma pessoa fazia a outra se sentir um fardo, quando o sucesso se tornava mais importante do que a parceria, quando o salário de alguém determinava o valor dessa pessoa. Ela chorou ainda mais forte e perguntou o que deveria fazer agora. Eu disse que isso não era mais um problema meu para resolver, que ela precisava descobrir a própria vida, assim como eu tinha descoberto a minha. Eu disse a ela para parar de contatar minha família, parar de perseguir minhas redes sociais, parar de estacionar em frente ao meu apartamento, e que, se ela não conseguisse respeitar meus limites, eu consideraria opções legais. Ela assentiu, disse que entendia, pediu desculpas novamente. Eu voltei para dentro com Cooper, não olhei para trás. Ouvi o carro dela ligar alguns minutos depois e observei pela janela enquanto ela ia embora. Raquel chegou cerca de 1 hora depois. Contei tudo a ela, ela segurou minha mão, perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, e eu realmente estava naquela noite. Deitado na cama, com Raquel dormindo ao meu lado e Cooper roncando aos nossos pés, pensei nos últimos meses. Eu tinha perdido um casamento de 8 anos, mas tinha me recuperado. Eu não era o mesmo cara que Nathalie tinha deixado. Eu estava mais forte, mais saudável, mais feliz. Eu tinha amigos de verdade, uma parceira que me valorizava por quem eu era, não pelo que eu ganhava, um cachorro, uma vida que parecia autêntica em vez de encenada. Nathalie esperava que eu desmoronasse sem ela, que voltasse rastejando, que provasse que ela tinha sido a parte valiosa do relacionamento. Em vez disso, eu provei que tinha sido subvalorizado por anos, que meu valor não tinha nada a ver com salário ou status, que eu podia construir algo melhor sozinho. O divórcio foi a melhor coisa que já me aconteceu, não porque eu tenha deixado de amar Nathalie, mas porque me forçou a começar a amar a mim mesmo. A atualização final: já se passaram 2 semanas desde a conversa no estacionamento. Nathalie não entrou em contato comigo nem com minha família, não vi mais o carro dela por perto. Acho que ela finalmente aceitou que acabou. Raquel e eu. Estamos muito bem, estamos planejando uma viagem de trilha no próximo mês, nada sofisticado, apenas 2 pessoas que gostam da companhia uma da outra, explorando trilhas e comendo lanches duvidosos de posto de gasolina. Cooper está prosperando, descobrimos que ele é em parte border collie, o que explica por que ele é obcecado por correr. Ele agora vem comigo em corridas mais curtas e adora. O trabalho tem sido bom, meus alunos realmente retiveram informações sobre a reconstrução este ano, pequenas vitórias. Corri uma meia maratona no fim de semana passado, melhor tempo pessoal. Jake e o clube de corrida estavam todos lá torcendo. Raquel estava na linha de chegada com Cooper e uma garrafa de água, um momento simples que significou tudo. Eu achei que o divórcio me destruiria, mas, em vez disso, ele me reconstruiu em alguém que eu realmente respeito, alguém que não mede o próprio valor pelos padrões de outra pessoa, alguém que conhece a diferença entre ser necessário e ser valorizado. Nathalie queria que eu ficasse devastado, para provar que ela tinha sido o prêmio do relacionamento, que minha vida desmoronaria sem ela. Em vez disso, minha vida começou. Ela ainda está por aí em algum lugar, correndo atrás da próxima promoção, da próxima conquista, da próxima coisa que prove que ela é importante. Enquanto isso, eu estou correndo trilhas com meu cachorro, construindo uma parceria real com alguém que me vê como o suficiente ensinando adolescentes sobre presidentes mortos. Eu venci o divórcio não porque ganho mais dinheiro ou tenho a melhor vida no papel, mas porque sou feliz com o que tenho em vez de estar constantemente correndo atrás do que não tenho. Essa é a diferença entre nós agora, ela ainda está correndo em direção a algo, eu já cheguei. Meus pais se recusaram a ajudar quando eu estava doente, agora eles esperam que eu banque e crie os filhos abandonados do meu irmão dourado. Oi, Reddit. Há 6 anos, meus pais me disseram para resolver minha própria crise médica enquanto eles iam viajar. Na semana passada, eles apareceram exigindo que eu financiasse a criação dos filhos do meu irmão depois que ele os abandonou por e-mail. Eu devolvi a eles as próprias palavras deles, e o que se seguiu foi um completo show de horrores que expôs exatamente quem essas pessoas realmente são. Tenho 31 anos, sou homem, e não falo com meus pais há quase 6 anos.
Nenhuma única palavra, nenhuma ligação de aniversário, nenhuma mensagem em feriados, nenhum encontro constrangedor em reuniões de família, porque eu também parei de ir a essas reuniões. Silêncio total. O ponto de ruptura foi o diagnóstico de diabetes tipo 2 quando eu tinha 25 anos. Eu estava entre empregos e meu plano de saúde não cobria o medicamento de que eu literalmente precisava para continuar vivo. Mas, antes de entrarmos nesse desastre específico, deixe-me pintar um quadro da dinâmica da minha família, porque toda essa situação faz muito mais sentido quando você entende o padrão. Meus pais, Richard e Patrícia, são um típico casal suburbano de classe média que passou 30 anos construindo o que eles consideravam uma aposentadoria confortável. Meu pai trabalhou em gestão na área de manufatura, subiu na hierarquia ao longo de décadas e acabou ganhando um dinheiro razoável. Minha mãe trabalhava com contabilidade para uma rede regional de hospitais, um emprego estável com bons benefícios. Eles se aposentaram aos 62 anos, com uma casa quitada em um bairro agradável, 2 carros que tinham apenas alguns anos de uso e economias de aposentadoria suficientes para fazer cruzeiros anuais sem sequer piscar para o custo. Eles não tinham dificuldades financeiras, nem de perto. Eles tinham aquela aposentadoria confortável de classe média em que você pode pagar praticamente qualquer coisa que queira, dentro do razoável, o tipo de aposentadoria com que a maioria das pessoas sonha. Sem hipoteca, sem dívidas, pensão entrando, um plano de aposentadoria privado guardado como reserva. Eles estavam feitos. Meu irmão mais velho, o Yati, tem 39 anos, 8 anos a mais do que eu. Essa diferença de idade significava que nunca fomos realmente próximos. Enquanto eu estava começando o ensino fundamental e realmente desenvolvendo uma personalidade, ele já tinha saído de casa e estava vivendo a própria vida. Existíamos na mesma família, mas vivíamos basicamente vidas separadas. Crescendo, eu sempre me senti como o filho de teste. Você sabe como algumas famílias têm essa dinâmica em que o primeiro filho recebe toda a atenção e o segundo meio que apenas existe. Éramos assim. O Yati era o filho dourado que não podia fazer nada errado. Cada marco que ele alcançava era celebrado como se ele tivesse curado algo importante. Enquanto isso, eu podia tirar notas máximas e receber apenas um tapinha na cabeça e um que legal, querido. O favoritismo era evidente, mas ninguém jamais reconhecia isso. Quando o Yati precisava de dinheiro para qualquer coisa, conserto de carro, ajuda com aluguel, o que fosse, meus pais apareciam imediatamente com o talão de cheques aberto. Quando eu precisava de ajuda, de repente isso virava uma lição sobre autossuficiência e responsabilidade pessoal. Lembro que, quando eu tinha 16 anos, precisei de $200 para uma viagem escolar. Era algo educativo, todos os meus amigos iam, eu estava esperando por aquilo havia meses. Meus pais disseram não, caro demais, não viam valor naquilo e disseram que eu precisava aprender que nem tudo na vida é entregue de bandeja. 2 semanas depois, o Yati pediu $800 para ajudar com o depósito de segurança de um novo apartamento, e eles deram o dinheiro no mesmo dia. Quando apontei a inconsistência, meu pai disse que era diferente. Porque o Yati era um adulto com responsabilidades de adulto, e eu era apenas uma criança pedindo dinheiro para férias. Esse tipo de coisa acontecia constantemente. Padrões diferentes, regras diferentes, tudo diferente, dependendo de qual filho estava falando. Aprendi bem cedo que não podia contar com eles para apoio. Tudo o que eu tinha, eu precisava conquistar ou lutar sozinho. Avançando para quando eu tinha 25 anos, eu estava trabalhando em uma startup de tecnologia havia cerca de 1 ano e meio. Não era uma empresa grande, talvez 30 funcionários, mas estava crescendo e eu estava aprendendo muito. O salário era razoável, os benefícios eram aceitáveis e eu estava construindo experiência na minha área. Então o financiamento secou, os investidores recuaram, a empresa não conseguiu pagar a folha salarial e todos nós fomos demitidos com cerca de 2 semanas de aviso. Não era ideal, mas essas coisas acontecem. O mercado de trabalho estava razoável na época, então eu não entrei em pânico. Comecei a me candidatar imediatamente, atualizei meu currículo e comecei a fazer networking. O plano era encontrar algo em 1 ou 2 meses, cobrir o intervalo com minhas economias e seguir em frente. Então comecei a me sentir mal, constantemente com sede, cansado o tempo todo, perdendo peso sem tentar, tendo que ir ao banheiro a cada hora. Sintomas clássicos de diabetes, mas eu não os reconheci no início. Achei que talvez fosse estresse pela perda do emprego. Depois de 2 semanas me sentindo progressivamente pior, fui a uma clínica de atendimento de urgência. Eles fizeram alguns exames, meus níveis de açúcar no sangue estavam nas alturas, e o médico me olhou com aquela expressão que profissionais da saúde têm quando vão dar uma notícia ruim. Ele disse que eu tinha diabetes tipo 2, que minha hemoglobina glicada estava em 11,2, um valor perigosamente alto, e que precisávamos iniciar medicação imediatamente. Ele escreveu prescrições para 2 medicamentos diferentes, além de materiais para teste, disse que eu precisava medir a glicose várias vezes ao dia, seguir uma dieta rigorosa e voltar em 3 meses para acompanhamento. Depois, me entregou as prescrições e me desejou boa sorte.
Levei as receitas à farmácia, imaginando que seriam caras, mas administráveis. A farmacêutica passou tudo pelo meu plano de saúde, a cobertura temporária do meu antigo emprego que eu havia contratado, e voltou com um total que fez meu estômago afundar. Ela disse, de forma animada, que seriam $847 pelo suprimento mensal de tudo. $847 por um mês. Meu benefício de desemprego era de $380 por semana. Mesmo fazendo orçamento, eu teria algo em torno de $1.600 por mês. Só o aluguel era $850, e essa medicação consumiria mais da metade do que me sobrava depois da moradia. Perguntei sobre versões genéricas, programas de desconto, qualquer coisa que pudesse reduzir o custo. Ela tentou algumas opções e conseguiu baixar para $780, ainda completamente insustentável. Eu disse que teria de dar um jeito e sair da farmácia sem os medicamentos. Naquela noite, passei horas pesquisando alternativas, programas de assistência ao paciente que levariam meses para serem processados, cartões de desconto que só funcionavam em farmácias específicas, farmácias canadenses que talvez fossem legítimas, mas talvez não fossem. Nada disso resolveria meu problema imediato de precisar da medicação agora e não poder pagar por ela. Eu tinha cerca de $3.000 em economias, que deveriam ser meu fundo de emergência para exatamente esse tipo de situação, mas se eu gastasse tudo em remédios, não sobraria nada para aluguel, comida ou despesas inesperadas que sempre surgem. Eu estava diante da escolha entre minha saúde e ter um lugar para morar. Então fiz o que qualquer pessoa razoável faria ao enfrentar uma emergência médica real, sem boas opções, liguei para meus pais. Não estava pedindo esmola, nem esperando que eles bancassem tudo para sempre, só procurando ajuda temporária enquanto eu me reerguia. Expliquei toda a situação, a demissão, o diagnóstico, o custo dos medicamentos, contei que tinha entrevistas de emprego marcadas, mas precisava de uma ponte por talvez 3 ou 4 meses até ser contratado em algum lugar com um plano de saúde melhor. Apresentei números concretos, se eles pudessem cobrir algo em torno de $600 por mês durante 3 meses, isso me daria fôlego suficiente para fazer o resto funcionar. A resposta do meu pai veio depois de cerca de 5 segundos de silêncio. Você tem 25 anos, ele disse, com a voz fria. Você precisa resolver algumas coisas sozinho, não dependa de nós só porque somos sua família. Minha mãe estava no viva voz e entrou com o complemento dela. Nós já criamos você, você é um adulto agora, essa é sua responsabilidade. Fiquei ali, atônito, com o telefone pressionado contra a orelha, tentando processar o que estava ouvindo. Aquilo era uma emergência médica, eu não estava pedindo para financiar uma viagem ou comprar um carro, eu precisava de medicação para não entrar em choque diabético, e eles estavam me dando uma lição sobre responsabilidade pessoal. Então vocês estão dizendo que não vão ajudar em nada? Perguntei, só para deixar absolutamente claro. Estamos dizendo que você precisa aprender a lidar com seus próprios problemas, respondeu meu pai. Não podemos te salvar toda vez que a vida fica difícil. Toda vez, eu nunca tinha pedido ajuda grande antes na minha vida adulta, aquela era literalmente a primeira vez que eu pedi algo significativo desde que saí de casa. Eu tenho diabetes, disse lentamente, tentando fazê-los entender. Sem medicação, eu posso acabar no hospital ou pior. Isso não é irresponsabilidade nem preguiça, é uma crise médica real. Então você vai descobrir o que precisa fazer, disse meu pai. Nós não te criamos para sair correndo até nós sempre que as coisas ficam difíceis. Minha mãe acrescentou sua frase final. Talvez isso seja o que você precisa para aprender independência, passamos anos demais te sustentando. Sustentando a mim sem nunca me ajudar em nada, a lógica não existia, mas eu já tinha passado do ponto de discutir. Entendi, eu disse, obrigado por nada, e desliguei. Aquilo foi em setembro de 2017, a última vez que falamos até 6 semanas atrás. Aqui está o que aconteceu nesses 6 anos. Eu resolvi tudo sozinho, exatamente como eles disseram que eu deveria fazer. Vendi meu carro e comprei um mais barato, liberando $200 por mês. Mudei para um apartamento menor com um colega de quarto que conheci pelo trabalho, reduzindo o aluguel pela metade. Me inscrevi em todos os programas de assistência ao paciente que existiam, preenchi montanhas de formulários, esperei os prazos de processamento. Comecei a comprar medicamentos de farmácias canadenses por um quarto do preço dos Estados Unidos. Encontrei sites que conectavam americanos a farmácias canadenses legítimas que enviavam os remédios através da fronteira. Era uma área legalmente cinzenta, eu me importava nem um pouco. Eu estava escolhendo entre seguir os esquemas de preços da indústria farmacêutica ou continuar vivo, uma decisão bem fácil quando você coloca nesses termos. Os primeiros meses foram difíceis. Gerenciar diabetes enquanto lidava com o estresse do desemprego e da rejeição familiar era como fazer malabarismo com motosserras enquanto caminhava sobre uma corda bamba. A glicose descontrolada por causa do estresse, preocupação constante com dinheiro, me perguntando se tinha feito as escolhas certas, mas eu aguentei. Encontrei soluções criativas, cortei todas as despesas possíveis e fiz funcionar na base da pura determinação.
Consegui um novo emprego depois de 3 meses procurando. O plano de saúde era melhor e reduziu o custo dos meus medicamentos a níveis administráveis. Mergulhei no trabalho, provei meu valor e fui promovido dentro de 1 ano, e depois novamente 2 anos mais tarde. Construí uma reputação como alguém confiável, que entrega resultados. Conheci minha atual esposa, Nathalie, em um churrasco de um amigo quando eu tinha 27 anos. Ela era inteligente, engraçada, tinha vida organizada e não trazia nenhum drama familiar junto. Nós nos demos bem imediatamente, começamos a namorar, fomos morar juntos depois de 1 ano, ficamos noivos 6 meses depois disso. Compramos uma casa quando eu tinha 28 anos, nada luxuoso, mas era nossa, 3 quartos, um bairro decente, boas escolas por perto para os filhos que planejávamos ter no futuro. Casamos aos 29 anos, em uma cerimônia pequena, com a família da Nathalie e nossos amigos próximos. Meus pais não foram convidados, eles nem souberam que isso tinha acontecido até que alguém provavelmente contou meses depois. Construí uma vida de verdade, o tipo de vida estável e bem-sucedida que meus pais sempre disseram querer para mim, só que completamente sem a participação ou apoio deles. Eles não ouviram falar de mim nenhuma vez, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de reconciliação. Eles claramente queriam dizer o que disseram sobre eu lidar com meus próprios problemas, tudo bem para mim. Então, 6 semanas atrás, recebi uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Abri e encontrei uma mensagem da minha mãe dizendo que precisávamos conversar, que era urgente. Fiquei olhando para aquela mensagem por 1 minuto inteiro, sentado no sofá com a Nathalie ao meu lado, assistindo a um filme. 6 anos de silêncio completo e agora algo de repente urgente. Meu primeiro impulso foi apagar a mensagem e seguir com a minha vida. Eu não respondi. Ela mandou outra mensagem 2 horas depois. Isto é sobre seus sobrinhos, por favor ligue. Isso chamou minha atenção. O iate tinha 2 filhos, eu sabia disso, pelo ocasional stalkeamento no Facebook que eu tinha feito ao longo dos anos, 2 meninos de 8 e 6 anos. Eu nunca os tinha conhecido, nem sequer sabia os nomes deles, até ver as fotos no Facebook que minha mãe havia postado ao longo dos anos e com as quais eu nunca tinha interagido. Eles pareciam crianças normais, sorrindo nas fotos, brincando em parques, aquelas coisas típicas de família. Liguei, com a curiosidade vencendo o bom senso. Parte de mim se perguntou se algo tinha acontecido com o iate, parte de mim se perguntou se as crianças estavam em perigo. A parte responsável do meu cérebro assumiu o controle, apesar do meu melhor julgamento. Finalmente, minha mãe disse quando atendeu, nem sequer um olá primeiro. Estamos tentando falar com você há dias. Você enviou uma mensagem há 2 horas. Bem, isso é sério. Precisamos falar sobre os filhos do iate. Você pode vir aqui? Devíamos discutir isso pessoalmente. Eu não vou dirigir até a sua casa, o que quer que você tenha para dizer, diga agora. Ela suspirou como se eu fosse o difícil ali. Tudo bem, é sobre os meninos, seus sobrinhos. Eles estão morando conosco há 2 meses. Certo, e? E precisamos de ajuda, não somos mais jovens, criar 2 crianças na nossa idade é exaustivo. Onde está o iate? Outro suspiro. Isso é complicado, ou talvez não. Ela então contou toda a história. A esposa do iate, Jennifer, tinha morrido em um acidente de carro 8 meses antes. Um homem avançou o sinal vermelho e atingiu o carro dela em cheio. Ela morreu no local. Trágico, horrível, o tipo de coisa que ninguém deveria ter que enfrentar. O iate aparentemente vinha lutando para lidar com isso desde então. Segundo minha mãe, ele começou a beber muito, embora ela tenha dito isso naquele tom que sugeria que estava minimizando a gravidade. Conhecendo o histórico do iate com substâncias, ele já tinha tido problemas na casa dos 20 anos que meus pais sempre desculparam, eu suspeitei que beber muito significava algo bem mais sério. Então, 2 meses atrás, o iate enviou aos meus pais um e-mail. Não uma ligação, não uma conversa pessoalmente, um e-mail. Disse que precisava de tempo para se encontrar, que não conseguia lidar com a paternidade naquele momento, que os meninos estariam melhor com os avós enquanto ele colocava a cabeça no lugar. E então simplesmente desapareceu. Parou de responder ligações e mensagens. Meus pais não faziam ideia de onde ele estava. Podia estar na casa de amigos, podia estar em algum motel, podia estar do outro lado do país. Pelo que sabiam, ele essencialmente abandonou os próprios filhos por comunicação eletrônica e sumiu. Movimento elegante, o iate, realmente assumindo a responsabilidade. Então qual é o plano? Eu perguntei. Ele vai voltar? Isso é temporário ou permanente? Não sabemos, ela admitiu. Ele não responde. O telefone dele cai direto na caixa postal. Estamos com os meninos há 2 meses agora e nós estamos nos afogando. Isso parece difícil. O que você quer de mim? Precisamos que você ajude financeiramente, ela disse, indo direto ao ponto.
Esses meninos precisam de coisas, comida, roupas, material escolar, atividades. Estamos falando de cerca de $1.500 por mês só de despesas. Além disso, estamos tendo que procurar terapia para eles, porque obviamente estão traumatizados. Eu realmente ri, não consegui evitar. A situação era tão absurda que o riso parecia a única resposta apropriada. Você quer que eu mande $1.500 por mês? Esses são seus sobrinhos, sua família. Família cuida de família. Eu ri de novo, não consegui evitar. Você quer que eu mande $1.500 por mês? Esses são seus sobrinhos, família cuida de família. A ironia era tão densa que dava para cortar com uma faca. Isso é interessante, eu disse, porque 6 anos atrás, quando eu precisava de ajuda, com $800 por mês para medicação, vocês me disseram para me virar sozinho, disseram que não iam me salvar toda vez que a vida ficasse difícil. Silêncio do outro lado da linha. Aquilo era diferente, minha mãe finalmente disse. Como? Explique para mim como era diferente. Você era um adulto que precisava aprender responsabilidade, essas são crianças. Então, quando eu estava desempregado com uma emergência médica, aquilo era uma lição, mas quando o iate abandona os próprios filhos, aí é quando a família precisa se unir. Isso não é uma competição de pontos. A voz do meu pai entrou, aparentemente eu estava no viva voz. Esses meninos precisam de ajuda. Então ajudem vocês, vocês estão aposentados e têm dinheiro no banco. Vocês me disseram que não podiam ajudar com $600 por mês quando eu estava literalmente doente, agora estão pedindo 1.500 por crianças que nem sequer são minha responsabilidade. Estamos com renda fixa, minha mãe disse, não podemos arcar com a criação de 2 crianças. Então resolvam sozinhos, não dependam de mim só porque somos família. Eu devolvi exatamente as palavras deles. O silêncio que se seguiu foi lindo. Isso é diferente e você sabe disso, meu pai disse, com a voz tensa. Como? Por favor, explique como isso é diferente do que vocês me disseram 6 anos atrás. Porque nós realmente ajudamos você quando estava crescendo, minha mãe retrucou. Nós te criamos, te alimentamos, colocamos um teto sobre sua cabeça por 18 anos. Você nos deve. Eu devo a vocês por fazerem o mínimo absoluto que pais são legalmente obrigados a fazer? Vocês escolheram ter filhos, isso não é uma dívida que eu precise pagar. Não estamos pedindo para você criá-los, meu pai disse, só ajudar financeiramente enquanto encontramos uma solução de longo prazo. E o que acontece quando não existe solução de longo prazo? O que acontece quando o iate não volta e essas crianças precisam ser criadas pelos próximos 10 anos? Você acha que eu vou continuar mandando cheques? Seu irmão está passando por algo difícil, disse minha mãe, ele vai se recompor. Talvez isso seja o que ele precise para aprender independência, eu respondi, jogando de volta para ela exatamente as palavras de 6 anos atrás. Talvez vocês tenham passado anos demais facilitando tudo para ele. Não seja cruel, ela disse. Eu não estou sendo cruel, estou sendo exatamente tão solidário quanto vocês me ensinaram a ser. Lembra? Não dá para salvar as pessoas toda vez que a vida fica difícil. Isso é completamente diferente, meu pai disse, essas são crianças inocentes. Então sejam os avós delas, usem suas economias confortáveis de aposentadoria, aquelas das quais vocês não puderam tirar $600 6 anos atrás. Vocês vão dar um jeito, precisamos da sua ajuda, disse minha mãe, e eu pude ouvir o desespero começando a entrar na voz dela. Não, vocês precisam do meu dinheiro, há uma diferença. Vocês não querem realmente que eu esteja envolvido na vida dessas crianças, vocês só querem que eu financie a existência delas enquanto vocês dois mantêm o estilo de vida de sempre. Isso não é justo, ela protestou. Você tem razão, não é justo, assim como não foi justo quando vocês disseram ao filho diabético de vocês para se virar sozinho enquanto iam fazer um cruzeiro. Mas aqui estamos. Nós não fomos a um cruzeiro logo depois disso, meu pai disse. 3 meses depois. Perto o suficiente. O ponto é que vocês tinham dinheiro para férias, mas não para a medicação. Agora tem dinheiro para a aposentadoria, mas não para os netos. Um padrão curioso. Se você não vai ajudar, diga logo, minha mãe disse friamente. Eu não vou ajudar, eu disse. Então você é exatamente tão egoísta quanto sempre pensamos, ela respondeu. Ótimo, eu aprendi com os melhores. Desliguei antes que eles pudessem responder. Nathalie tinha escutado toda a conversa. Ela veio até mim e me abraçou, e eu percebi que minhas mãos estavam tremendo. Você está bem? Ela perguntou. Sim, só não esperava que isso fosse tão satisfatório. Ela riu. Você devolveu a eles tudo o que eles te deram 6 anos atrás. 6 anos de nada, eu disse, e eles aparecem pedindo dinheiro como se de repente fossemos uma família de novo. Na semana seguinte, eles tentaram uma abordagem diferente. Minha mãe ligou e deixou uma mensagem de voz claramente ensaiada.
A voz dela falhava nos pontos certos, emocional, mas calculada, acertando cada nota de manipulação com perfeição. Querido, aqui é a mamãe. Tenho pensado muito na nossa conversa, sobre o que aconteceu 6 anos atrás, e você tem razão, nós deveríamos ter ajudado você. Deveríamos ter estado lá quando você estava doente. Eu não sei o que estávamos pensando. Talvez estivéssemos com medo, talvez não entendêssemos o quão sério era, mas nós falhamos com você, e sinto muito. Pausa para efeito dramático, um fungar. Eu sei que não posso desfazer o que aconteceu, sei que te machucamos, mas esta é uma chance de seguirmos em frente como família, de fazermos a coisa certa juntos. Esses meninos precisam de nós, precisam de todos nós. Por favor, me ligue de volta para conversarmos direito. Eu te amo. Toquei essa mensagem para Nathalie. Ela me olhou com as sobrancelhas erguidas. Isso é possivelmente a coisa mais manipuladora que eu já ouvi, ela disse. Ela nem está se desculpando pelo que fez, está se desculpando por como você se sentiu. Desculpa por termos falhado com você, eu disse. Não desculpa por me mandar lidar sozinho com uma emergência médica, não desculpa por ir fazer um cruzeiro 3 meses depois, apenas desculpa por eu ter me sentido mal com isso. E imediatamente depois, pedir dinheiro de novo. Um clássico pedido de desculpa vazio, sinto muito, mas aqui está o motivo pelo qual você deveria fazer o que eu quero mesmo assim. Eu não liguei de volta. A mensagem tinha sido cuidadosamente elaborada para apertar botões emocionais, evitando qualquer responsabilidade real. Se ela realmente quisesse se desculpar, teria feito isso sem imediatamente voltar às exigências deles. 3 dias depois, eles apareceram na minha casa. Simplesmente surgiram na minha porta numa manhã de sábado, como se tivessem algum direito de estar ali. Nathalie atendeu enquanto eu estava no banho e subiu parecendo ao mesmo tempo irritada e divertida. Seus pais estão aqui, ela disse. Quer que eu mande eles irem embora ou você quer lidar com isso? Eu vou lidar, eu disse, me vestindo. Isso vai ser interessante. Desci as escadas e os encontrei sentados na minha sala, como se fossem donos do lugar. Meu pai olhava em volta para os móveis, a televisão, as fotos emolduradas nas paredes, avaliando tudo, calculando quanto minha vida valia. Minha mãe estava sentada na beirada do sofá, segurando a bolsa como se tivesse medo de que algo pulasse nela. Belo lugar, meu pai disse quando me viu. Você está se saindo bem, deve ser bom ter tudo isso enquanto seus sobrinhos sofrem, não é? Começando com a culpa imediatamente, movimento clássico. O que vocês querem? Perguntei, sem me dar ao trabalho de sentar. Queremos conversar, minha mãe disse, ter uma conversa de verdade em vez de brigar pelo telefone. Dirigimos 1 hora para chegar até aqui, o mínimo que você pode fazer é nos ouvir. Não há nada para conversar. Eu não vou dar dinheiro, vocês poderiam ter economizado a viagem. Não estamos só pedindo dinheiro, meu pai disse, inclinando-se para a frente. Estamos pedindo que você assuma sua responsabilidade com a família. Esses meninos são seus sobrinhos, queira você reconhecê-los ou não. Eles perderam a mãe, o pai os abandonou, eles precisam de estabilidade e apoio. E eu sou o filho de vocês, queira vocês reconhecerem isso ou não, e isso não pareceu importar 6 anos atrás, quando eu precisei de estabilidade e apoio. A expressão da minha mãe endureceu. Você vai jogar isso na nossa cara para sempre? Nós cometemos um erro e você vai nos punir pelo resto da vida. Um erro? Vocês disseram ao filho diabético de vocês para lidar sozinho com a própria crise médica. Isso não foi um erro, foi uma escolha. Vocês escolheram o conforto de vocês em vez da minha saúde. Nós cometemos um erro, ela repetiu, como se dizer de novo mudasse a realidade. Nós admitimos isso, mas você não pode comparar seriamente ajudar com medicação a criar 2 crianças traumatizadas. As situações nem sequer são remotamente parecidas. Você tem razão. Uma situação envolvia $600 por mês durante 3 meses, um total de $1.800. A outra envolve $1.500 por mês durante anos, potencialmente dezenas de milhares de dólares, talvez mais. A mais cara é aquela para a qual vocês querem ajuda. A mais barata foi aquela com a qual vocês não se deram ao trabalho de ajudar. Dinheiro não é o ponto, meu pai disse, com a voz subindo levemente. Dinheiro é exatamente o ponto. Vocês têm o suficiente para criar essas crianças, vocês simplesmente não querem gastar suas economias de aposentadoria com elas. Vocês querem que eu banque isso para que possam manter o estilo de vida de vocês, os cruzeiros, a aposentadoria confortável, tudo isso. Isso não é verdade, minha mãe protestou, mas a voz dela não tinha convicção. Então usem o próprio dinheiro de vocês. Vocês não estão falidos, estão confortáveis, têm economias, pensões, bens quitados. Provem que estou errado. Eles não conseguiram. Todos nós sabíamos que eles tinham recursos, só não queriam usá-los. O silêncio se estendeu, pesado e desconfortável. E quanto aos meninos, minha mãe finalmente perguntou.
Você não se importa com o que vai acontecer com eles? Eles são inocentes em tudo isso, não pediram para nada disso acontecer. Eu me importo que eles estejam em uma situação ruim. Eu não acho que essa situação seja minha responsabilidade financeira de resolver. O iate os abandonou, isso é responsabilidade dele. Vocês são os avós, que passaram anos incentivando o comportamento dele, isso é responsabilidade de vocês. Eu sou o tio, eles nunca me conheceram porque vocês me cortaram da vida de vocês, isso não é responsabilidade minha. Família é família, meu pai disse, puxando que ele provavelmente achava ser sua carta final. Você está certo. E quando um membro da sua família teve uma emergência médica, vocês disseram para ele lidar com isso sozinho, disseram que ele precisava aprender responsabilidade, disseram que não iriam salvá-lo só porque a vida ficou difícil. Quando outro membro da família passou toda a vida adulta tomando decisões ruins, vocês incentivaram cada uma delas, deram dinheiro sempre que ele pediu, arrumaram desculpas para os fracassos dele, e agora estão chocados que ele tenha se tornado alguém que abandona os próprios filhos por e-mail. Nós fizemos o melhor que pudemos com vocês dois, minha mãe disse. Não. Vocês fizeram o melhor para o iate e me disseram para me virar. Padrões diferentes, regras diferentes, o mesmo padrão a minha vida inteira. Ficamos indo e voltando assim por mais 20 minutos. Cada ângulo que eles tentaram, eu bloqueei. Cada tentativa de culpa, eu redirecionei usando a própria lógica deles de 6 anos atrás. Cada tentativa de me pintar como vilão foi devolvida para eles. Meu pai tentou a abordagem prática. Esses meninos vão lembrar quem esteve lá por eles e quem não esteve. Você está construindo um ressentimento que vai durar para sempre. Como o ressentimento que eu construí quando vocês me disseram para lidar sozinho com a minha crise médica. Esse tipo de ressentimento duradouro. Minha mãe tentou a manipulação emocional. Estamos ficando velhos, não vamos estar aqui para sempre, você vai se arrepender disso quando não estivermos mais aqui. Sabe do que eu realmente vou me arrepender? De não ter me defendido 6 anos atrás, de não ter confrontado vocês sobre o apoio seletivo, de não ter percebido mais cedo que vocês só me consideram família quando precisam de alguma coisa. Meu pai se levantou, claramente frustrado. Essa conversa não vai a lugar nenhum. Você já tomou sua decisão. Você está escolhendo abandonar essas crianças. Eu estou escolhendo não incentivar a irresponsabilidade do iate com o meu dinheiro, da mesma forma que vocês escolheram não apoiar minhas necessidades médicas com o dinheiro de vocês. Ciclo completo. Eventualmente, eles perceberam que não estavam chegando a lugar nenhum e foram embora. Minha mãe se levantou, pegou a bolsa e olhou pela casa mais uma vez, como se estivesse catalogando tudo que poderia usar contra mim depois. Enquanto caminhavam até a porta, ela se virou uma última vez. Você mudou, ela disse, com a voz fria. Você costumava ser um menino tão doce, tão gentil e carinhoso, eu nem te reconheço mais. A vida muda as pessoas, especialmente quando seus pais dizem para você resolver sozinho problemas médicos que ameaçam a sua vida. Acontece que esse tipo de abandono realmente constrói caráter. Nós não te abandonamos. Vocês disseram ao filho diabético de vocês, sem plano de saúde, que não ajudariam com os custos da medicação porque ele precisava aprender responsabilidade. Como você chamaria isso? Ela não teve resposta. Eles foram embora, e eu os observei dirigir para longe pela janela. Nathalie veio e ficou ao meu lado. Isso foi intenso, ela disse. Isso foi necessário. Eles precisavam entender que eu não vou ceder só porque aparecem exigindo coisas. Você acha que eles vão continuar tentando? Provavelmente. Pessoas como eles não aceitam um não com facilidade, estão acostumadas a conseguir o que querem por meio de culpa e manipulação. Eu estava certo. Isso foi há 2 semanas. Desde então, tenho recebido mensagens de parentes distantes que mal conheço, tias e tios que não falavam comigo há anos, que de repente têm opiniões muito fortes sobre minhas obrigações. Primos que encontrei talvez 2 vezes em festas de aniversário na infância agora me dão lições sobre valores familiares. As mensagens seguem padrões previsíveis. Aqueles pobres meninos precisam de ajuda. Como você pode ser tão insensível? Seus pais te criaram e é assim que você retribui. Família cuida de família. Ninguém pergunta por que meus pais, com uma aposentadoria confortável e uma casa quitada, precisam de ajuda financeira do próprio filho. Ninguém questiona por que o iate abandonou os filhos ou para onde ele desapareceu. Ninguém se pergunta por que passei 6 anos sem contato com minha família ou o que poderia ter causado isso. Apenas a suposição geral de que eu sou o vilão. Uma tia me mandou uma mensagem enorme, com vários parágrafos, falando que o sangue é mais espesso que a água e que eu deveria ser a pessoa mais madura. Eu não respondi. Outro tio me ligou diretamente e deixou uma mensagem de voz dizendo quanto meus avós ficariam decepcionados, se ainda estivessem vivos, ao me ver virar as costas para a família. Essa quase me fez rir. Meus avós sempre gostaram mais do iate também. Reconhecer padrões não é tão difícil.
As mensagens mais agressivas vieram da irmã da minha mãe. 5 mensagens em um único dia, cada uma mais carregada de culpa que a anterior. Começou com persuasão suave e terminou com acusações de que eu era egoísta e cruel. Ela disse que eu me arrependeria quando meus pais morressem e tivesse que viver sabendo que os abandonei no momento de necessidade deles. Depois dessa, bloqueei o número dela. Não valia a energia para me envolver. Também comecei a receber mensagens sobre minha herança. Aparentemente, meus pais disseram a várias pessoas que estavam me removendo do testamento, fazendo questão de que toda a família estendida soubesse que eu estava sendo punido financeiramente por me recusar a obedecer. Então o advogado deles ligou. Não meus pais diretamente, eles enviaram um advogado para transmitir a mensagem, como se eu estivesse sendo notificado legalmente de alguma coisa. Aqui é o advogado Stevens, ligando em nome de Richard e Patrícia, ele disse quando atendi, muito formal e profissional. Estou ligando para informar que meus clientes fizeram alterações em seus documentos de planejamento sucessório. Certo, eu disse, genuinamente curioso para onde isso iria. Você foi removido como beneficiário do testamento deles. Eles pediram que eu informasse oficialmente dessa mudança. Tive que segurar uma risada. Isso deveria me devastar. Esse era o grande movimento de poder deles. Diga aos meus pais que, se quiserem me machucar, vão ter que tentar bem mais do que isso, eu disse. Que herança? Eles vêm me dizendo há semanas que estão tão quebrados que não conseguem criar 2 crianças sem a minha ajuda financeira, que têm renda fixa e não conseguem lidar com as despesas. Então ou estão mentindo sobre a situação financeira deles para me manipular a dar dinheiro, ou não há muita coisa para herdar de qualquer forma. Não dá para ter as 2 coisas. O advogado ficou em silêncio por um momento, provavelmente não esperando essa resposta. Eu estou apenas transmitindo a mensagem deles, senhor. Mensagem recebida e compreendida. Eles são pobres o suficiente para precisar de $1.500 por mês de mim, mas ricos o suficiente para me ameaçar com a remoção da herança. Entendi. Isso faz todo sentido. Há mais alguma coisa que você gostaria que eu transmitisse a eles? Claro, diga a eles que pessoas que realmente têm patrimônios significativos para deixar normalmente não precisam implorar dinheiro aos filhos para criar os próprios netos. A conta não fecha, mas tenho certeza de que eles vão perceber isso eventualmente. O advogado soou genuinamente desconfortável. Certo, eu vou transmitir isso, ele disse. Faça isso, tenha um bom dia. Eu desliguei me sentindo estranhamente satisfeito. Eles tinham jogado o que achavam ser uma carta final, ameaçando me deserdar, e isso não teve efeito nenhum. O advogado provavelmente relatou de volta que eu não me importei nem um pouco, o que deve ter sido confuso para eles. Pessoas que ameaçam retirar herança esperam medo ou súplica, mas receberam lógica e indiferença em vez disso. Depois dessa ligação, tivemos silêncio total por cerca de uma semana. Então, meus pais aparentemente mudaram de estratégia para uma guerra passivo-agressiva nas redes sociais. Começaram a aparecer coisas no Facebook que eram claramente direcionadas a mim, mesmo sem me marcar. A pior dor é ser traído pelos próprios filhos, acompanhado de uma foto de um casal idoso com aparência triste, sentado sozinho em um banco. Algumas pessoas esquecem tudo o que você fez por elas no momento em que não precisam mais, com cerca de 15 emojis de rosto chorando. Família deveria significar alguma coisa, sangue deveria significar alguma coisa, mas alguns filhos só se importam consigo mesmos, seguido de emojis de mãos em oração e corações partidos. Parentes distantes curtiam e comentavam, criando uma câmara de eco de validação para a narrativa de vítimas deles. Fique forte, algumas pessoas não têm gratidão. Era como assistir a uma encenação em que todos sabiam exatamente suas falas. Um post particularmente manipulador era uma foto dos meus sobrinhos, os 2 meninos que eram o suposto motivo de todo esse drama. Esses anjinhos merecem algo melhor do que a vida lhes deu, rezando para que alguém se levante e lhes dê o apoio de que precisam, já que a própria família virou as costas para eles. Não importava que o Iate, o pai de verdade, tivesse sido quem virou as costas, nem que meus pais tivessem recursos para sustentá-los. Tudo foi construído para me fazer parecer o vilão que se recusava a ajudar crianças inocentes. Os comentários nessa publicação ficaram especialmente agressivos. Pessoas que eu não via desde o ensino médio davam opiniões sobre o quão terrível eu devia ser. Primos distantes compartilhavam suas visões sobre dever familiar. Foi toda uma produção pensada para me pressionar por meio de vergonha pública. Eu não interagi com nada disso. Apenas bloqueei qualquer pessoa que ficasse agressiva demais ao tentar entrar em contato direto comigo e continuei vivendo minha vida. Natalie queria que eu respondesse para me defender, mas eu sabia melhor. Interagir com esse tipo de manipulação só lhe dá poder. A melhor resposta era nenhuma resposta. Natalie e eu já estávamos planejando começar a tentar ter um bebê antes de todo esse caos estourar. Estávamos casados havia 2 anos, ambos com carreiras estáveis, donos da nossa casa, o momento era certo. Decidimos não deixar o drama da minha família atrapalhar nossos planos para o futuro.
Começamos a tentar em setembro e, em novembro, tivemos um teste de gravidez positivo. Ver aquelas duas linhas aparecerem foi um dos melhores momentos da minha vida. Nathalie gritando de alegria, nós dois chorando lágrimas de felicidade e ligando imediatamente para os pais dela, que ficaram absolutamente eufóricos. 6 meses depois daquele confronto final com meus pais, estamos esperando nosso primeiro filho. Contamos primeiro para a família da Nathalie durante o jantar de ação de graças. A mãe dela chorou de alegria, o pai imediatamente começou a fazer planos para construir um berço na oficina, os irmãos dela começaram a discutir sobre quem seria a tia ou o tio favorito. Aquilo parecia o que família realmente deveria ser, pessoas genuinamente felizes com marcos compartilhados, sem condições ou segundas intenções ligadas à felicidade por nós. Depois fizemos um anúncio público nas redes sociais, apenas uma postagem simples com a foto do ultrassom e uma legenda dizendo que estávamos animados para o próximo capítulo das nossas vidas juntos. A resposta foi extremamente positiva, vinda de amigos de verdade e da família da Nathalie. Então percebi que o Iate tinha comentado. Ele aparentemente tinha reaparecido por volta da época do segundo confronto com meus pais, apareceu na casa deles depois de ficar 2 meses sumido, pediu desculpas por abandonar as crianças e explicou que tinha estado na Califórnia organizando uma nova oportunidade de trabalho. Levou os meninos com ele para se mudarem para Los Angeles. Se essa história era totalmente verdadeira ou apenas uma tentativa de salvar as aparências, eu não sabia e, sinceramente, não me importava. Pelo menos as crianças estavam de volta com o pai. Seja o que mais tivesse acontecido, o Iate tinha se reorganizado o suficiente para reassumir os filhos e assumir responsabilidade por eles, mesmo que isso tivesse vindo depois de meses de abandono. O comentário dele no nosso anúncio foi breve, mas pareceu sincero, parabéns aos dois, desejando o melhor em tudo. Eu apreciei isso. Qualquer que fosse a história complicada entre nós, ele não me atacou pela questão do dinheiro ou pelo drama com nossos pais. Não éramos próximos e provavelmente nunca seríamos, mas também não havia hostilidade ativa, apenas dois irmãos que acabaram em lugares completamente diferentes, reconhecendo a existência um do outro à distância. Meus pais, por outro lado, postaram um status no mesmo dia sobre como alguns avós nunca recebem o reconhecimento que merecem e como certos filhos esquecem de onde vieram. Vago o suficiente para manter uma negação plausível, mas específico bastante para que todos soubessem exatamente de quem estavam falando. Vários parentes comentaram com mensagens de apoio, dizendo que entendiam e estavam ali para eles. Meus pais absorveram tudo isso, fazendo o papel de vítimas, enquanto Nathalie e eu nos preparávamos para o nosso futuro real. A data prevista para o parto da Nathalie é daqui a cerca de 6 meses agora. Já montamos o quarto do bebê, fizemos todas as aulas de preparação, lemos aproximadamente 17 mil livros sobre criação de filhos. Os pais dela têm sido incríveis, oferecendo ajuda com cuidados, nos dando todo o equipamento de bebê que guardaram da época em que os irmãos dela eram pequenos, genuinamente animados para se tornarem avós pela primeira vez.